Empreendedorismo social é um tema que ganha relevância na medida em que aumenta os desafios para a construção de um mundo melhor. E para falar sobre o assunto, convidamos um especialista em gestão de organizações do terceiro setor, o empresário Luciano Pinheiro. Tudo bem, Luciano? É um prazer tê-lo em nosso programa. Olá, Raimundo. Obrigado por ter me recebido aqui. Luciano, o empreendedorismo de negócios visa lucro, geração de emprego e renda e se manifesta através da criação de empresas industriais, comerciais e de serviços. E o empreendedorismo social, como ele se manifesta? Muito bem, Raimundo. O empreendedorismo social se manifesta através da identificação de uma bandeira. Um problema que você quer resolver, que é muito mais do que simplesmente gerar lucro. E a partir daí, você cria uma organização não governamental, né? Uma organização de terceiro setor, que pode se utilizar de uma OCIP. E qual a diferença entre uma organização não governamental e uma OCIP? Organização não governamental é uma denominação genérica, né, para qualquer organização que não seja o governo em si. Então, não chega a ser uma organização mesmo. Porém, OCIP é um certificado. Muitas pessoas acham que dizem assim, eu vou criar uma OCIP. Não, você vai criar uma organização do terceiro setor e você poderá buscar o direito de ter uma certificação de OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. Aí sim, essa é a diferença. E sobre o aspecto legal, quais são os tipos de ONGs que podem ser criadas? Podem ser criados 3 tipos, tá? Basicamente, você pode criar uma associação, uma reunião de pessoas que tem por fim, né, atingir um objetivo que não é o lucro, mas é um objetivo comum, né? Você pode fazer através de uma fundação, que significa pegar o patrimônio, um recurso, e colocá-lo também a serviço de um objetivo. E a terceira forma é você criar uma cooperativa, no qual tem o objetivo de fazer distribuição de renda. São as 3 únicas formas de você criar juridicamente uma instituição do terceiro setor. Luciano, um dos grandes desafios na gestão de uma ONG é a captação de recursos. Quais são as dicas para buscar recursos no mercado? Olha só, Raimundo, dentro da captação de recursos nós temos várias formas, mas a coisa mais importante que as pessoas têm que perceber é que no terceiro setor não basta escrever um projeto. Eu sempre digo para as pessoas que o projeto talvez seja a coisa menos importante. O mais importante no processo é que quem decide investimento são pessoas. Então, quando eu decido buscar, por exemplo, o seu apoio para a minha ONG, eu tenho que ter em mente que eu vou pedir ao Raimundo, que tem uma história de vida. E essa história de vida é que pode sensibilizar para o meu projeto. Não é um papel que eu vou te entregar na sua mão dizendo que você vai me ajudar com algumas crianças ou com alguns portadores de necessidades especiais, mas necessariamente o que vai te tocar no seu coração. Isso é uma relação pessoal que eu estabeleço. Essa talvez seja a principal dica. A partir daí, uma coisa essencial é se preparar para isso. As pessoas acreditam que ou você tem que doar porque é obrigação sua de ajudar, tá? Ou então porque é um favor. De ambas as formas, eu não me preparo para buscar o recurso. Porque se eu acredito que é obrigação, né, significa que eu não preciso fazer nenhum esforço. Você tem a obrigação de me dar o dinheiro. Se eu acho que o que você vai fazer o que você está fazendo é me dar uma esmola, né, eu venho com um pedido como se fosse um coitadinho. Né, e aí também não vou te convencer disso. Por incrível que pareça, hoje em dia, as pessoas colocam dinheiro em organizações do terceiro setor de sucesso. Ninguém quer participar de um projeto que não é de sucesso. Se passar vários meses pedindo dinheiro para você, e toda vez que eu vier pedir dinheiro, eu digo, estou precisando porque eu não dei conta, uma hora você vai parar de dar dinheiro. Considerando que resolver problemas sociais é tarefa do governo, afinal ele já arrecada impostos para essa finalidade, por que alguém daria dinheiro para uma ONG? Bom, primeiro por uma questão altruísta, para ajudar, né? Temos que entender que em qualquer lugar do mundo, mesmo nas economias, nos países onde
há uma estrutura de governo em que tudo funciona, ainda assim existem organizações sem fins lucrativos que as empresas querem contribuir. Veja, por exemplo, o Greenpeace, que vende na sede dele na Holanda, onde é um país onde não há necessidade de se preocupar com isso. E foi lá que surgiu. Então, as pessoas fazem para ajudar. Porém, no Brasil também fazem porque há falta, tanto do governo quanto das empresas em algum momento. E são complementares. Um não vive sem o outro. Luciano, para criar uma empresa mercantil, a pessoa procura um contador ou um advogado, elabora o contrato social, depois registra na junta comercial, se inscreve na Receita Federal, Receita Estadual e Municipal. E para criar uma ONG, quais são os primeiros passos? Bom, Raimundo, o caminho é praticamente o mesmo. Dá o mesmo trabalho. Você precisa de um contador, de preferência alguém com especialidade nessa área de terceiro setor. Precisa de um advogado, você vai formar estatutos e uma série de questões. E eles vão te ajudar quando você definir o que fazer. Por exemplo, uma fundação, para você criá-la, precisa primeiro submeter tanto o estatuto quanto a ideia da fundação ao Ministério Público Estadual. Enquanto que se eu formar uma associação, eu vou registrá-lo no cartório. Mas ambos os casos eu preciso da assessoria do contador e principalmente de um advogado para isso. Em alguns casos, a própria associação precisa de umas qualificações. Se eu vou registrar uma entidade assistencial na área de saúde ou de educação, eu preciso tomar alguns cuidados com o meu estatuto para poder registrar. Luciano, ao mesmo tempo em que organizações não governamentais realizam ações sociais importantes na educação, na saúde e no meio ambiente, há pessoas que se aproveitam da aura da sigla para se beneficiar, para atuar em sua própria defesa. O que fazer para evitar falcatruas na gestão de uma ONG? Muito bem, Raimundo. Primeiro, entender que isso acontece na área privada, isso acontece na área pública, como acontece na área do terceiro setor. Estamos falando de pessoas à frente dessas organizações. E é óbvio que quanto maior tem, mais organizações tem, maior a possibilidade tem de acontecer essas fraudes, né? Uma das coisas que a gente tem que olhar, a partir do nosso horizonte, nós como doadores ou como participantes de qualquer organização, é buscar a transparência daquilo que está lá. Essa transparência vem de você perceber que a diretoria que é eleita seja renovada a cada período. Isso ajuda. Que qualquer balancete, por exemplo, falávamos de OCIP antes. Para ser uma OCIP e ter o seu certificado, eu sou obrigado a publicar em jornais de grande circulação o meu balanço de resultados. Uma ONG, uma organização que não tem os seus balancetes publicados, não tem transparência. É algo que devemos desconfiar. Essas são, no mínimo, as questões básicas para você olhar. E o que caracteriza boas práticas de gestão em uma ONG? Tudo bem. Começando pela própria transparência, é uma, né? A segunda é fazer valer a democracia que tal a gente defende, né? Democracia, talvez aquilo que a gente não consiga fazer na empresa, já que somos, quando tem o seu negócio, eu tenho o meu, sou eu que comando ele, pronto. Mas quando estamos numa organização dessa, sendo voluntários na maioria das vezes, num conselho, numa diretoria, fazer valer a opinião de todos, fazer valer tudo que for discutido está registrado em ata, as escolhas são claras e transparentes para todos, há esse processo de sucessão contínuo, há uma prestação de contas sem a exigência, né? Eu presto contas para a comunidade sem exigência, porque vamos parar para pensar, a gente falava antes de doador. Quanto realmente das pessoas que pedem recurso para você doar para suas organizações voltam depois para dizer, Raimundo, eu gastei esse dinheiro nesse lugar. Esse é o princípio básico de uma gestão. Luciano, eu te conheci como consultor do Sebrae e você atuava em projetos de desenvolvimento empresarial. Como e quando surgiu a ideia de você se dedicar ao terceiro setor? Primeiro porque o terceiro setor sempre esteve próximo, mesmo estando no Sebrae. O Sebrae é uma organização do terceiro setor, mas eu lidava muito com entidades empresariais, associações comerciais, câmaras de dirigentes, com as entidades empresariais todas. Em um determinado momento, em 1997, 98, houve uma demanda para que se fizesse um estudo de quais eram os problemas de gestão, acabamos de falar nisso, nas entidades do terceiro setor.
E já que eu fazia de desenvolvimento empresarial, eu fui chamado para fazer esse tipo de avaliação e verifiquei que os problemas eram os mesmos. E, ao mesmo tempo, não existia no Brasil, estamos falando do final da década de 90, início agora da década do ano 2000, não havia empresas especializadas nisso. E aí eu resolvi me dedicar, são mais de 10 anos nisso, que culminou com esse livro agora há pouco tempo. Pois sobre o livro, qual é a ideia central de No Topo, do propósito ao legado? O que é que você propõe com essa obra? Tudo bem, eu trabalho aqui o seguinte, boa parte da minha experiência, né, como consultor nesta área, conto um pouco das histórias das pessoas que eu conheci, das histórias de sucesso, e ele é focado na seguinte ideia, que na nossa empresa nós trabalhamos focado no lucro, já falamos disso antes, mas que quando assumimos uma organização não governamental, de qualquer tipo, de qualquer natureza, nós temos um propósito, a gente se diz, eu vou para lá para resolver tal problema. Pois bem, não é comum a gente ver pessoas ficarem presidentes ou diretores dessas organizações e passar um tempo e nada saiu além do propósito. Falta muito para se criar um legado. O que é criar um legado? É você deixar verdadeiramente uma marca, um resultado para a comunidade e não apenas viver da ideia, do propósito, né? Afinal, de boa intenção também, né, o senhor sabe. Luciano, em teu trabalho e no livro, você usa com frequência a expressão tempo voluntário. O que significa isto? É uma equação interessante. Nós, como profissionais, temos um tempo mês. Né? Você dedica 150 horas, 160 horas ou talvez 200 horas por mês para trabalhar. Quando você se torna um voluntário, você, por exemplo, vai uma vez por semana lá naquela organização do qual você é voluntário. Se você olhar, o teu tempo é 1/7 do tempo normal. É o que eu chamo de tempo voluntário. Por que ele é tempo voluntário? Vamos imaginar no seguinte, se você só vai uma vez por semana e você chegar lá na ONG e marcar uma reunião de 1 hora, né, e gastar 1 hora para resolver um assunto, no tempo voluntário isso são 7 horas, porque é 7 vezes mais, que você não tem a semana inteira para resolver. E isso é engraçado, porque a gente vai para o voluntariado raciocinando como na nossa vida profissional. Se eu vou, por exemplo, lá na entidade que eu participo, nas entidades, que é mais do que uma, mas se eu for lá e marcar uma reunião de 1 hora, é como se eu gastei 7 horas. Então eu preciso fazer uma reunião de 30 minutos. E isso já dá umas 3 horas do meu tempo, porque eu só vou voltar na outra semana. Entender isso é crucial. Por quê? Mandato tem tempo para acabar. Você tem um mandato de 2 anos. Você precisa produzir um resultado em 2 anos. Na sua empresa, tu tem uma vida inteira. Na sua carreira, você tem uma vida inteira para produzir resultados. Numa ONG, não. Você só tem o tempo do mandato. E ele é muito rápido. Administrar o tempo é cada vez mais complicado. Por que alguém aceitaria ser voluntário em uma ONG? Bom, as razões podem ser inúmeras, né? Mas acredito que, primeiro, por querer fazer uma diferença. Né? Nós temos pessoas, por exemplo, na área empresarial, que já contribuíram com a sua empresa, com o resultado da sua empresa, e buscam numa organização dessa doar um pouco do que conhece. Né? Eu sempre falo que um voluntário ele não traz tempo, porque tempo não existe, mas ele traz conhecimento e experiência. São 2 coisas que são essenciais. Em troca, por que a gente vira voluntário? Em troca, a gente é remunerado, não em dinheiro, já que somos voluntários, mas somos remunerados de 3 formas. Uma delas é em aprendizado. Quando você vai para uma organização não governamental, é um outro mundo. Eu chamo de um mundo paralelo. E você aprende muita coisa lá. Segundo, você amplia a sua rede, você sai do seu mundo e passa a permear um mundo enorme de outras possibilidades. É uma rede muito grande para você. E por último, a gente também é remunerado em reconhecimento, por ter feito algo. Isso é importante para todos nós. Os americanos são mais aficionados por criar fundações com seus nomes. Né? E nós, talvez não por mostrar o nosso nome na frente de uma fundação, mas por ir lá e contribuir de alguma forma para um resultado melhor. A propósito, nos Estados Unidos há uma prática de voluntariado, já é tradição. E no Brasil, nós temos a cultura do voluntariado? Nós estamos crescendo a passos largos, cada vez mais. Lembrando que o Brasil ele vem de uma cultura assistencialista. Né?
Então, individualista também. Isso, mas antes de surgir o voluntariado como a gente conhece, surgiu o voluntariado assistencialista. Né? As congregações, né, notadamente ligadas à igreja, as congregações ou instituições que o governo, Dom Pedro I e Dom Pedro II, criaram várias das instituições que existem até hoje de assistência. Só a partir da década de 70 que a gente começou a avançar nisso, inclusive o termo terceiro setor foi cunhado nos Estados Unidos, porque eles determinam que primeiro setor é governo, segundo setor é o setor privado, então precisava, tudo que não é nenhum nem outro é terceiro setor. Lá eles cunharam o termo, do qual a gente se apropriou. E nós estamos avançando, cada vez temos mais, cada vez participamos mais, às vezes temos demais. Temos tantas organizações que não conseguimos, inclusive, nos entender, né, nesse raciocínio. Se a gente olhar a Europa, ela tem a cultura, né, de voluntariado há muito tempo, mas as organizações elas são mais estáveis. Dificilmente você vai ter duas organizações concorrendo pelo mesmo espaço. Né? Você tem uma só ocupando e fazendo um grande trabalho. Luciano, e nesse cenário, o que você projeta para o futuro das ONGs? Bom, Raimundo, falando do Brasil, eu acredito que, primeiro, elas vão se profissionalizar cada vez mais. A gente tem muito ainda amadorismo nessa área, né? E também vamos, ao longo do tempo, ver uma redução da quantidade. Né? Porque quando se profissionaliza, também algumas saem do mercado, outras se tornam mais fortes, conseguem ter um resultado maior. Também vamos ver cada vez mais um controle sobre elas. Né? Falávamos sobre participar de uma licitação ou não, se tem ou não tem, se é dispensa ou não é dispensa. Já se falou disso há 10 anos atrás. Hoje é impossível fazer isso. Né? Há um controle e um rigor maior. E cada vez mais terá esse rigor. Né? Por quê? Porque não deixa de ser uma instituição que precisa, né, atender os rigores da lei. Talvez a maior discussão que a gente vai ver para frente é: será que aquela ONG que acabou de ser criada ou aquela ONG que veio me pedir recurso, será que realmente ela está fazendo algo pelo seu propósito? Né? Ela está fazendo mesmo ou simplesmente está consumindo o recurso? Temos um desafio muito grande para vencer nesse universo de ONGs, que é recuperar a credibilidade dessa sigla, que ela foi maculada e a imprensa não para de noticiar situações que chegam a ser constrangedoras. Quer dizer, nesse particular, o que as organizações não governamentais precisam fazer para recuperar este prestígio e dar visibilidade e importância que elas têm? Eu acredito que elas possam, talvez, aprender um pouco com as empresas mercantis, as empresas privadas, que é buscar o próprio associativismo entre elas. Empresas privadas se reúnem em associações, em grupos, até mesmo para mostrar que essas são diferentes das outras que, porventura, fazem alguma sonego, fazem alguma falcatrua. As ONGs também precisam fazer isso, precisam se juntar e dizer: aquele fulano que tem aquela ONG lá não pode funcionar, né? Eu tenho que tirá-la porque ela compromete a imagem de todos nós. Luciano, obrigado pela tua participação no programa. E o livro, onde ele pode ser encontrado? Obrigado, Raimundo, pela oportunidade. O livro pode ser encontrado na Saraiva, tá? Guatemi aqui em Florianópolis, ou qualquer uma das Saraivas pelo Brasil, ou até mesmo pela internet, no meu site, tá? No www.luquepinheiro.com.br. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site www.estadodeexcelência.com.br.